hoje eu gostaria de falar sobre oração. O que a gente tem percebido aqui na igreja é que Deus, Ele tem nos chamado nossa atenção para a oração e para o evangelismo. Nós precisamos orar e precisamos levar a palavra de Deus. E eu gostaria então que nós abríssemos as nossas Bíblias, ou que vocês acompanhassem essa oração, para que nós possamos então falar a respeito dela, que é a oração que quase ninguém conhece, que está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Vocês podem orar comigo? A gente pode ler juntos? Então vamos lá. Vocês orem assim. Devem orar. Desculpe, é porque está aqui escrito. Vou ler aqui. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Então, essa não é a única oração que nós devemos fazer e que tem na Bíblia, mas ela é uma oração que ela traz alguns fundamentos, ela traz algumas bases de como deve ser a nossa oração. Tanto que Jesus, ele não diz assim, se vocês orarem, né? Quando a gente vai ver o contexto do capítulo 6, Jesus vai dizer no versículo 5, por exemplo, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Ou seja, nós precisamos orar. Jesus deixou essa determinação para nós precisamos orar, né? Então não é se você orar, mas é quando você orar. E é interessante que nós temos então algumas diretrizes dadas por Jesus, como deve ser a nossa oração. Como deve ser a nossa oração, Ele deu essas diretrizes nessa oração do Pai Nosso. E a gente vai refletir um pouco a respeito disso, né? Primeiro nós vamos ver aí, a gente vai dividir em 4 partes para efeitos didáticos. Então a primeira parte, a gente vai ver os fundamentos, né? E o primeiro fundamento é que nós devemos nos dirigir a Deus em oração. Nós devemos nos dirigir ao Pai em oração, né? E a gente vai ver que a oração então, ela se inicia. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus. Então a primeira coisa é para quem nós vamos dirigir a nossa oração. A nossa oração é dirigida ao Pai, né? E quando a gente vai ver essa questão da paternidade, é uma coisa que tem falado muito comigo, essa questão da paternidade, porque nós somos filhos de Deus, porque nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, porque aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz. As pessoas que não aceitam a Jesus como Salvador, elas são criaturas de Deus, elas foram criadas por Deus. Nós temos essa filiação a partir de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos abriu a porta e nos reconciliou. E é pelo sangue derramado dele é que nós temos acesso a Deus. Nós não temos acesso a Deus pela nossa oração, pelo jeito que nós oramos, por causa da nossa devoção, nada disso. Nós temos acesso a Deus porque Jesus Cristo nos abriu a porta e nos reconciliou.
Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, nós estávamos totalmente afastados de Deus, não existia esperança para nós, porque por meio dos nossos méritos, nós não chegaríamos a Deus de forma alguma. Nós não chegaríamos a Deus por meio de uma oração bonita, de uma intercessão das mais maravilhosas que se pode ter. E como a gente vai ver aqui, Jesus Cristo então, Ele nos coloca os fundamentos da oração, e o primeiro deles é nós reconhecermos que somos filhos de Deus, nós reconhecermos a paternidade de Deus para as nossas vidas, nós reconhecermos que Deus é o nosso Pai. E aí nós temos algumas dificuldades com isso. Algumas pessoas têm dificuldades porque tiveram uma história, às vezes, uma história ruim com os pais, né? Às vezes o pai não foi aquilo que ela... E aí ela perdeu, às vezes, essa forma de ver um pai. Mas eu quero te dizer que, muito embora todos nós, inclusive eu, né, que sou pai e que sou muito faltoso e que erro muito, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele não erra. O nosso Deus, Ele nunca errou, Ele nunca abandonou ninguém, Ele não abandona um filho dele. O que Deus quer é nos fazer com que nós cheguemos a Ele. Ele nos quer, Jesus Cristo certa vez disse assim, que como a galinha junta seus pintinhos, essa é a vontade de Deus, que nós estejamos em comunhão com Ele, que nós todos estejamos debaixo das asas dEle, debaixo da graça dEle, debaixo do amor dEle. Né? A gente vê que o salmista, ele sempre vai dizer isso, ele vai dizer que o lugar que nós devemos estar é a presença de Deus, que nós devemos preservar a presença de Deus. E nós temos um Deus, nós temos um Pai. Nós, quando orarmos, nós vamos orar ao nosso Pai, porque o nosso Pai, Ele é o nosso Pai, Ele é o Deus do céu e da terra e é o nosso Pai, é o Pai nosso, né? É essa a oração que Jesus nos ensina. E mais uma vez, não estamos falando aqui para que você só ore a oração do Pai Nosso, mas tem alguns princípios, algumas diretrizes que você precisa e eu preciso aprender na oração do Pai Nosso. Dentre elas, você já percebeu como que a gente tem facilidade para começar a oração já pedindo? Não é? Quando a gente começa a oração, aí a gente, Senhor, eu estou aqui, Senhor, olha eu aqui, Senhor, abençoa meu filho, minha filha, meu neto, não sei o quê. A gente, quando a gente termina a oração, muitas vezes a gente orou o quê? Petições. Não é? A gente só apresentou a Deus petições. E aí a gente às vezes perdeu a oportunidade de olhar para a oração do Pai Nosso, para a oração que Jesus Cristo nos ensinou, e de olhar quais são as bases dessa oração. Nesses fundamentos, nós vamos ver que Jesus Cristo, Ele começa a oração dessa forma: Pai Nosso que estais no céu. Né? Então, Jesus Cristo, Ele reconhece que Ele é Filho de Deus. E Jesus Cristo poderia apenas, já que Ele é o unigênito do Pai, e Jesus Cristo então chega aqui como unigênito do Pai, mas a partir do reconhecimento dEle, de tudo que Ele fez por nós na cruz, Ele passa então a ser o primogênito do Pai, porque Ele não é mais o único, mas Ele é o primeiro. E a partir daí nós temos acesso a Deus, porque Jesus Cristo, Ele não nos ensinou a oração do Pai dEle, mas Ele ensinou a oração do Pai Nosso. Então Jesus Cristo é esse nosso Pai, que nos adotou. E agora nós podemos dizer, como Romanos diz lá no capítulo 8, versículo 15, nós podemos dizer, Abba Pai. Ou seja, papaizinho, meu pai querido, não é? Assim como Jesus Cristo, quando olha para Jesus ali no momento em que Jesus está sendo batizado, Jesus fala assim: esse é o meu filho amado. É interessante essa questão do amor, porque quando a gente fala de pai, a gente não pode desassociar o amor de Deus. E a Bíblia fala desse amor como um amor inexplicável. Um amor que não tem como medir, um amor totalmente único.
né? E é interessante porque quando a gente, por exemplo, vê a história lá de Lázaro, quando Lázaro adoece, as irmãs de Lázaro, então, elas olham e veem que aquela doença é uma doença complicada, mas Jesus é aquele que ia para a casa deles, que ficava ali na casa deles, que se sentia bem em estar ali. Eles falam: olha, a gente precisa fazer com que o mestre tome conhecimento que Lázaro está com essa doença e que, ao que parece, isso é para a morte. Então eles conseguem lá uma pessoa, e esse menino vai até provavelmente um dos empregados da casa, não sei, e esse menino então, e é interessante porque Jesus naquele momento, o momento estava meio conturbado, as pessoas estavam querendo achar Jesus para prender Jesus, mas eles sabiam aonde Jesus estava, o rumo que Jesus tinha ido, e aí eles mandam esse menino, e quando o menino chega lá, né, o menino, para anunciar que Lázaro estava ruim, o menino diz o quê? Aquele a quem amas está doente. Eles poderiam dizer: sabe o Lázaro, aquele que ama o Senhor, mas ele disse: aquele a quem amas está doente. E você pode desconfiar do meu amor, mas nós não podemos desconfiar do amor de Deus. O amor de Deus, ele suplanta tudo. E é esse amor que faz com que a paternidade de Deus traz junto o amor, ele traz junto a proteção, ele traz junto a bênção, ele traz junto desse conceito todo, dessa palavra Pai. O nosso Deus traz tudo isso junto. Deus é Pai porque te ama, Deus é Pai porque te abençoa, porque te protege, porque te guarda, porque é com você. Então esse Deus, quando você fala Pai, você está falando tudo isso. Esse Deus é aquele que cuida, aquele que protege, aquele que é o soberano Deus que conhece todas as coisas, não é? Então, quando nós oramos a Deus, nós oramos dessa forma. É por isso que é de se estranhar, né? Muitas vezes, alguma teologia que tem por aí hoje em dia, que as pessoas estão colocando Deus como que o empregado. Não, porque é o seguinte, eu determino, eu falo, eu aconteço e Deus faz, né? Então Deus, coitado, está dependendo dele, porque ele é que fala para Deus fazer. E a gente vê que não é assim na Bíblia, né? Então não se engane, porque não é assim. A gente vê na história lá na história de Moisés, a gente vai ver que Moisés, né, aquele menino que é pego ali, visto pela princesa, é criado no palácio, 40 anos tendo a melhor faculdade do Egito, tendo a melhor formação que o Egito, porque era o primeiro mundo da época, toda a melhor formação que o Egito podia dar para Moisés foi dado, né? E nesses primeiros 40 anos Moisés viu de tudo, viu tudo quanto era ciência da época, tudo aquilo que uma pessoa podia ter acesso em termos de conhecimento, de conteúdos científicos e tudo. Moisés teve acesso àquela época. E aí depois Deus pega Moisés, né, toda aquela história que todos nós conhecemos. Moisés vai lá, mata um egípcio, foge, e nesse momento em que Moisés vai para o deserto, Moisés passa 40 anos no deserto. E nesses 40 anos de deserto, depois de 40 anos vendo de tudo que se podia ver em termos de tecnologia da época, em termos de primeiro mundo da época, Moisés vai para o deserto aprender a ser pastor de umas ovelhas que não eram dele. E depois de 40 anos que Moisés está ali, ele está num determinado lugar, e é interessante que o texto bíblico vai dizer que ele vê lá um mato lá e o fogo pegando, mas o fogo não consumia aquele arbusto. E aí então a Bíblia diz que ele se chega mais perto, e quando ele chega perto, o texto bíblico diz assim: e Deus falou: Moisés, Moisés, né? E nessa, Moisés, sim, estou aqui e tal, falou assim: tira o sandália dos teus pés.
porque o lugar que você está é santo. As pessoas não podem brincar com o nosso Deus. Ao mesmo tempo que Ele é o Pai nosso, Ele é o Pai nosso que está nos céus. Ele não é um igual. Como dizia meu pai, Ele não é um parceiro. Meu pai tinha uns palavreados diferentes, né? Ele chamava parceiro, que era assim, o igual, né? Então, Deus não é um parceiro seu ou meu. Deus não é um igual a nós. Deus é santo, é Senhor do céu e da terra, é Criador de todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso. E Ele quis ser o nosso Pai. Então, não se está falando com o igual quando a gente ora a Deus. E se nós temos, irmãos, se nós temos uma técnica, digamos assim, nós temos alguma coisa em que nós podemos olhar, para nós sabermos como devemos orar, como devemos buscar a Deus, nós devemos saber que a nossa oração, ela precisa começar reconhecendo que Deus é o nosso Pai, que Deus nos ama, que Deus quer o melhor para nós, que Deus nos protege, que Deus nos guia. Nós não podemos começar a nossa oração simplesmente pedindo, simplesmente apresentando a Deus já as nossas queixas, as nossas dificuldades. Nós precisamos começar a nossa oração reconhecendo que Deus é o nosso Pai, que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Deus não nos abandona, reconhecendo o senhorio dEle e reconhecendo que nessa paternidade nós temos um amor, nós somos amados por Deus de uma forma totalmente inexplicável, amados por Deus de uma forma totalmente que não há como nós descrevermos esse amor, né? E aí agora então nós começamos as petições. Nós temos a segunda parte da oração, que a gente começa as petições. E nessa segunda parte, as petições são em relação a Deus. E há 3 pedidos em relação a Deus. Olha só, começamos as petições, mas essas petições, elas são em relação a Deus. A primeira delas, ainda no versículo 9, fala no nome de Deus, né? Então ela fala assim: vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. É interessante essa questão do nome, né? Eu me lembro que meu pai era comerciante. E na época em que meu pai era comerciante, era muito diferente o mundo. O mundo era muito diferente. Você chegava num banco, tinha lá um gerente que ele tinha autonomia para emprestar dinheiro para você ou não. Hoje em dia não tem, né? Os gerentes estão tudo ali no sistema, ele faz o que o sistema diz, né? Ele não tem autonomia de nada. E na época, eu me lembro que a coisa mais importante para o meu pai era o nome dele. Ele sempre, a gente via isso, que era uma coisa muito importante para o comerciante naquela época, era a questão do nome. O nome era muito importante, porque por causa do nome ele poderia ou não comprar em determinados lugares e a porta ser aberta para ele em outros lugares. Quando a gente está falando santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo para Deus que o nome dele é muito importante. E que esse nome que é tão importante, ele define as coisas. O nosso Deus, ele tem um nome que é um nome que não existe nada que possa tocar no nome de Deus. O nome do nosso Deus, ele é poderoso, ele é santo, ele é um nome acima de todos os nomes. Não existe nenhuma mácula. Não existe nada que macule ou que algum dia maculou ou que irá macular o nome de Deus. E Jesus Cristo então nos ensina: santificado seja o teu nome diante de nós. Nós que somos meros mortais, nós temos um Deus que é tão santo, tão maravilhoso, e nós precisamos entender esse nome. E quantas vezes nós estamos vendo nos nossos dias coisas acontecendo com pessoas com tanto desrespeito,
com tanta chacota em relação ao nosso Deus, né? E nós sabemos que a nossa oração precisa continuar sendo a mesma. Nós precisamos saber que esse nome ele é santificado, né? O salmista, ele orava e falava assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, né? Então assim, Deus guia, o salmista está dizendo: Deus me guia de forma justa, porque Ele tem amor pelo nome dEle. O nome de Deus é maravilhoso, o nome de Jesus é esplendoroso. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus Cristo, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então não existe nada mais sublime do que o nome de Jesus Cristo, do que o nome de Deus. Devemos orar pela santificação do nome de Deus, para que Ele seja adorado, reverenciado, para que Ele seja honrado, para que Ele seja temido e obedecido. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão, se fala muito de felicidade, que as pessoas nasceram para ser felizes. Tem uma palavra que me incomoda, eu acho que eu preciso ir no psicólogo por causa dessa palavra, que as pessoas falam: você merece, né? Eu tenho medo dessa palavra, você merece, porque na verdade, se nós formos olhar os nossos méritos, nós não vamos encontrar méritos em nós, né? Então as pessoas estão dizendo: não, porque você chega lá na festa, né? Aí está na moda, né? Porque você merece essa festa, você merece isso, você merece aquilo. Eu não estou dizendo que Deus não possa nos dar, né? Mas nós o que temos não é por conta dos nossos méritos. E a gente precisa saber que nós estamos vivendo momentos em que as pessoas não estão se apercebendo de que nós somos pecadores, nós precisamos da misericórdia de Deus na nossa vida, porque nós precisamos que Deus nos lave no sangue de Jesus Cristo, que nós somos pecadores, nós pecamos, nós carecemos da graça de Deus, nós precisamos do amor de Deus. Parece que agora não está dando muito ibope esse negócio de falar de pecado, só que o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Se tem uma coisa que nos afasta de Deus, é o pecado. E a Bíblia diz que Ele nos rodeia, que Ele está tão perto de nós, e que nós precisamos vigiar a nossa vida, nós precisamos temer a esse Deus. Esse Deus é maravilhoso, Ele é esplendoroso, Ele é amoroso, mas Ele é justo. A Bíblia diz que Ele também é fogo consumidor, né? Então nós precisamos saber que, diante de tudo isso, Jesus Cristo está dizendo: olha, esse nome, ele precisa ser reverenciado, ele precisa ser obedecido. Nós precisamos saber que nós temos que obedecer a esse Deus. E aí também a oração, no versículo 10: venha o teu reino. E aí a gente precisa entender que a gente precisa orar para que a vontade de Deus se estabeleça, para que o reino de Deus ele se espalhe, né? Nós temos uma questão que, por mais que nós evangelizemos, o reino de Deus ele vai se espalhar, ele vai crescer, vai ser porque Deus trabalha nos corações. Mas nós precisamos saber que nós temos a obrigação de orar para que o reino de Deus se estabeleça, para que o reino de Deus se faça presente nas nossas vidas, em todos os momentos nossos. E ao mesmo tempo nós precisamos saber que esse reino de Deus, ele vem a nós à medida em que o evangelho de Jesus Cristo é anunciado. Por quê? Porque nós precisamos anunciar o evangelho. Essa parte Jesus Cristo deixou conosco, Deus deixou conosco, né? Poderia ter deixado com os anjos, ter deixado com outras, mas deixou conosco. E nós precisamos evangelizar, nós precisamos levar o evangelho. Quando você evangelizar, meu irmão, quando eu evangelizar, a pessoa vai aceitar Jesus não é por causa do que você evangelizou, vai aceitar Jesus porque o Espírito Santo de Deus vai falar aquele coração.
Mas você precisa evangelizar. Eu preciso levar o reino. Eu preciso saber que o reino de Deus precisa ser prioridade da minha vida. O reino de Deus precisa ser prioridade na minha vida e na sua vida. Então nós devemos orar. E dentro dessas petições, nós temos Jesus Cristo pedindo que o nome de Deus seja santificado e que o reino de Deus venha. Que o reino de Deus venha. E a vontade de Deus, ela seja feita, né? Da mesma forma, e a oração de Jesus é essa, da mesma forma como a vontade de Deus é feita no céu, que ela também seja feita aqui na terra. E a vontade de Deus é o que tem de melhor para as nossas vidas. Mas também é outra coisa que na prática a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente está orando isso, mas muitas vezes nós estamos fazendo a nossa vontade, nós fazemos os nossos planos, nós apresentamos. É interessante isso, né? Como que a gente é bom de planos, assim, olha, quando eu me aposentar, aí eu vou morar em João Pessoa, né? Eu vou morar não sei aonde. A gente é bom de planos, não é verdade? Aí a gente chega para Deus e fala assim: Senhor, eu fiz aqui os planos aqui, ó, carimba aí. Deus fala: não, mas esse aí não era o meu, né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente ora assim, a gente ora assim: seja feita a tua vontade, mas a gente faz a nossa. E aí a gente chega diante de Deus e fala assim: carimba aí, Senhor, olha a tua vontade sendo feita. Deus: não, você fez a sua. Então nós temos que tomar cuidado com isso, não é? Porque nós somos assim, cheios de planos, mas às vezes os nossos planos só estão atendendo ao nosso ego, a nossa forma de ver, né? Eu falei João Pessoa, não tem nada a ver com você não, viu, Dom? Eu falei João Pessoa porque eu acho que é o lugar legal para ir depois que aposenta. Entendeu? E realmente, de vez em quando eu me pego nesses planos assim, sabe? Aí eu falo assim: ó, depois e tal. Quem sabe ainda dá agora, porque já que eu estou offline, né, trabalho online, então quem sabe dá para eu ficar lá, trabalhando de lá, né, e tal. A gente faz esses planos, né? E a gente precisa entender que se a gente quer orar como Jesus ensinou, a gente precisa orar para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Pode ser que a vontade dele, né, case com a nossa, quem sabe ele tem alguma coisa para nós fazermos nesses lugares em que nós planejamos que vamos fazer. Mas a verdade é que nós fomos ensinados por Jesus dentre as petições que nós vamos fazer, nós pedirmos a Ele que a vontade dEle se faça nas nossas vidas. E o que acontece é que às vezes a vontade de Deus é bem diferente da nossa. E aí, o que fazer? Eu te garanto que se nós formos para o caminho que Jesus Cristo nos ensinou, nós vamos muito bem. Se nós formos fazer a nossa vontade, pode ser que Jesus não nos impeça de fazer, mas nós não vamos estar tão bem quanto nós estamos quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, né? E é interessante isso, porque hoje o que a gente percebe, né, com todo respeito, a gente percebe o seguinte, que nós estamos muito preocupados em levar o nosso filho para ter a melhor escola que a gente possa pagar. Eu, por exemplo, coloquei minhas filhas na melhor escola que eu podia pagar, certo? Aliás, em alguns momentos eu nem podia. Foi bem difícil, porque era uma ginástica terrível, né? E não tem nenhum problema com isso. Não tem nenhum problema com isso. O problema é quando nós não priorizamos o reino de Deus. Quando nós colocamos o nosso filho na melhor escola, mas no primeiro é porque está mais frio. Não, hoje não vai dar para ir para a igreja, porque está mais frio. E a gente começa a mostrar para o filho da gente que o reino de Deus não é importante, que é só se der. Ah não, é porque se der eu vou, se der eu faço para Deus, se der
quem sabe, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente está orando para a vontade de Deus ser feita na nossa vida. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente está orando. Então, se você não quer isso, não ore o Pai Nosso, porque quando você ora o Pai Nosso, você está dizendo que a vontade de Deus seja feita na sua vida, né? E muitas vezes a gente está fazendo as nossas vontades em detrimento da vontade de Deus. Nós estamos ensinando só as coisas desse mundo aqui para os nossos filhos, nós estamos preocupados só com esse mundo aqui, como se a nossa vida fosse só essa vida aqui, como se nós não tivéssemos uma vida eterna para viver, como se a próxima geração ela não tivesse que aprender de Deus, né? A Bíblia diz, olha, quando você ensinar seu filho, ensina para ele andando pelo caminho, sentado em casa, andando, conversando em todos os lugares, ensina para o teu filho. E a gente acha que trazendo para a igreja, quando der, é suficiente, né? E aí como que a vontade de Deus ela vai ser feita na nossa vida? Se nós não estamos vivendo aquilo que nós sabemos como temos que viver, né? E não é só uma questão do filho, né? A gente está orando aqui, e eu sei que Deus vai agir porque Jesus Cristo prometeu, né? Nós estamos orando, todo dia de manhã nós estamos orando para Deus mandar trabalhadores para a obra dele. E Ele vai mandar, porque nós estamos orando, e nós estamos orando ao Deus Todo-Poderoso. Mas como é difícil as pessoas se engajarem na obra de Deus, não é? E aí, não é aqui, eu não estou falando isso porque nós estamos sufocados, a gente não está dando conta, nada disso, irmãos. Nós estamos tranquilos, Deus está abençoando, Deus está prosperando, os núcleos estão andando maravilhosamente bem, Deus está fazendo prosperar. Não é nada disso, eu só estou mostrando para você que se nós oramos para que Deus faça a vontade dEle, nós precisamos saber que a vontade dEle é que o reino dEle se estabeleça, porque nós já falamos aqui, e se a vontade dEle é essa, e nós queremos que a vontade dEle seja feita, nós precisamos fazer alguma coisa para que essa oração, ela seja verdade na nossa vida. Né? Nós não podemos deixar que a nossa oração seja apenas palavras soltas ao vento, que não dizem respeito, que não guardam nenhuma similaridade com a nossa vida. A nossa oração, ela precisa condizer um pouco com a nossa vida. E é claro que nós somos todos falhos, todos pecadores, todos cheios de defeitos. É claro que somos. Mas Deus sabe que nós somos, mas Ele conhece, a Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura, Ele se lembra que nós somos pó, Ele sabe, Deus nos conhece, e Ele sabe quando nós não estamos fazendo, simplesmente porque nós estamos relapsos. Ele sabe quando nós não estamos fazendo, simplesmente porque nós não estamos priorizando o reino dEle. Deus sabe de tudo, né? E agora nós temos a terceira parte, que são as petições em relação a nós. Essas daí nem precisa falar, porque a gente já sabe como é que a gente ora, né? E a primeira delas está no versículo 11: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E em relação a isso, é como que a gente tem dificuldade com esse tipo de oração. Porque na verdade o que a gente gostaria de pedir a Deus é assim: Senhor, me dá logo o suprimento aí, para eu ficar bem abastado, né? A conta corrente ficar assim bem latejante, eu poder então ficar aquela vida, né? E Jesus nos ensinou assim, a orar assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. É interessante que quando a gente pensa nesse lado, a gente não pensa dessa forma, né? A gente quer juntar, né? E se a gente puder juntar, não, mas por que você está juntando? Não, porque no caso do Cristiano, que tem 15 ou 15 filhos? É 7? Hã?
Então aí ele fala assim, não, eu quero dar uma casa para cada um, eu quero colocar todo mundo para ter um carro de Fórmula 1, não sei o quê, um helicóptero, não sei o quê, né? Todo mundo quer juntar. O que a gente quer é juntar. E Jesus Cristo está nos ensinando a orar assim, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Né? E quando Jesus Cristo, ele nos ensina com relação a essas coisas, quando a palavra de Deus nos ensina em relação à provisão, a palavra de Deus ela vai mais fundo. Né? E quando ela fala de provisão, ela vai nos mostrar, por exemplo, o maná. Como é que era o maná? O maná era dado todo dia. Era dado aquilo que você precisava. Você ia lá buscar aquilo que você precisava para se alimentar naquele dia. No outro dia tinha mais. Né? Essa é a provisão de Deus. Mas nós queremos juntar, né? Comprar mais um apartamento, mais outro apartamento, né, Désio? Mais outro apartamento, quem sabe, né? A gente é assim, a gente quer juntar, né? E eu não estou falando que a gente está fazendo errado, mas a gente tem que tomar cuidado para que a gente não troque a nossa garantia, porque a nossa garantia é a nossa vida com Deus, é Deus na nossa vida. Né? E como é que a gente vê isso de uma forma fácil? Às vezes, que a pessoa que é assim, muitas vezes, e eu não vou generalizar, às vezes ela tem tanta dificuldade em contribuir. E eu estou falando isso aqui, mais uma vez, não é porque a igreja está com o caixa vazio, aí eu vim aqui para falar de contribuição. Não, estou falando para a sua bênção e para a minha bênção. Né? Então, assim, uma pessoa que tem dificuldade de contribuir, que tem dificuldade de trazer o seu dízimo, de trazer uma oferta, de ajudar alguém, às vezes é uma pessoa que tem dificuldade consigo mesma e que ela não entendeu o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus ele não acontece igual matemática. A Bíblia diz assim, há umas pessoas que dão e se lhes é acrescentado. E há outras pessoas que retêm até mais do que é justo e é para sua própria perda. No reino de Deus, a matemática é outra. No reino de Deus, você contribui, não é para ter, você contribui de coração, você abençoa, você dá, você é generoso, você abençoa as pessoas, você ajuda. E você vai vendo no caminho que Deus está cuidando de você, que Deus não está deixando faltar para você, não está deixando faltar para os seus filhos. Né? O meu sogro agora, eu posso falar, irmãos, porque ele está lá no hospital. Né? Aí ele me chamou, eu fui lá depois que eu cheguei de viagem. Ismael, transfere aí para sua conta tanto que é para você mandar nessas contas aqui. Os missionários que ele sustenta. Depois disso ele saiu meio do ar, depois ele está voltando agora, graças a Deus e tal. Mas o que a gente está vendo? A gente está vendo que quando a gente tem compromisso com Deus, irmãos, não tem erro. Não tem erro. Se você fizer, se eu fizer do jeito que está aqui, não tem erro. Eu vou viver uma vida abençoada aqui, eu vou viver uma vida feliz aqui, eu tenho a eternidade com Cristo, eu tenho uma vida que é de acordo com o padrão que Deus estabeleceu. Então, quando eu oro, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu estou dizendo, a minha provisão, eu dependo de Ti, meu Deus. Eu não dependo do que eu consigo armazenar, da previdência que eu vou fazer para o futuro. Por quê? Não estou dizendo para a gente ser irresponsável e não fazer uma previdência. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a nossa confiança não pode estar nisso. A nossa confiança tem que estar em Deus. E nós precisamos aprender que quando a gente fala dá-nos hoje o pão de cada dia, é porque nós estamos confiados de que o nosso Deus é aquele que nos dá o pão de cada dia, é aquele que nos sustenta, é aquele que cuida de nós em todos os aspectos. Não é?
Como dizia meu avô, né? Que adianta você ter um monte de boi, mas você não pode comer nenhum? Né? Às vezes a pessoa tem tanta riqueza, mas ela não tem prazer. Eclesiastes fala disso, né? Eclesiastes fala disso. Há pessoas que Deus deu riqueza, mas não deu o direito delas desfrutar dessas riquezas. E há pessoas que Deus deu o direito de desfrutar as riquezas, e as pessoas nem veem os dias passarem de tão alegres e tão felizes que elas vivem. Né? E nós precisamos saber que a nossa alegria é Cristo, que a nossa felicidade é Cristo, e que nós temos um Jesus, um Deus que cuida de nós em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todos os aspectos, né? E que nós não estamos jogados à mercê do mundo, não. Mas quando nós pensarmos na matemática, eu sei que tem aquelas pessoas, né? E é importante que nós façamos o nosso orçamento e tal, mas a matemática de Deus, ela funciona diferente. Cuidado para você não reter a bênção, né? E você perder, porque reteve, né? Então, que você seja essa pessoa que está confiado em Jesus Cristo, que está confiado em Deus, e aí você vai poder orar: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, né? E aí então, o outro pedido, né, em relação a nós, se refere ao perdão, né? Se refere ao perdão. E é interessante que o perdão é a única coisa que Jesus colocou aqui condicional. De todas as outras coisas, Jesus não colocou condições, mas no perdão ele colocou: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos, né? Nós precisamos saber que Deus leva isso a sério. Então, assim, meu irmão, Deus leva isso a sério. Se você tem dificuldade de perdoar, eu vou dizer para você, eu li um livro uma vez, que eu nunca me esqueci, já deve ter uns 20 anos ou mais que eu li esse livro. O nome do livro eu me lembro até hoje: Quando a Corda se Rompe. E o livro dizia o seguinte: quando você tiver dificuldade de perdoar, ore pela pessoa. Mesmo que naquele primeiro momento você não queira nada daquilo que a sua boca está falando. Tipo assim, você está doido que Deus mate a pessoa, mas você fala assim: Senhor, abençoa. Está entendendo? E você vai orando, e o Espírito Santo então vai trabalhar em você para que você possa perdoar. Irmãos, isso é sério. Eu sei que muitas vezes aquilo que fizeram com você foi uma injustiça muito grande, foi uma coisa que te magoou muito, que feriu você dos pés à cabeça, que você é aquela pessoa que tem toda a razão de de ter tido aquele problema. Mas nós precisamos saber que nós precisamos perdoar. Não tem um outro caminho a não ser o do perdão. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Então, é sine qua non, né? E nós então precisamos perdoar. E sobre o futuro, o livramento da tentação. Nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra o próximo, nós pecamos contra nós mesmos. As tentações, elas procedem do nosso coração corrupto, né? Então, o inimigo, ele não vai te tentar naquilo que você não tem dificuldades. Que você vai ser tentado exatamente naquilo que você mais tem dificuldades. O texto bíblico, ele fala: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. No texto que foi lido aqui, mas livra-nos do maligno. O maligno, o inimigo de nossas almas, ele vai nos tentar naquilo que nós temos mais dificuldade. E nós precisamos saber que nós precisamos orar para que nós possamos ser livres, né? Para que
nós possamos ter esse livramento da parte do Senhor nosso Deus, né? Em relação à tentação, a Bíblia manda a gente orar para a gente, para que Deus nos livre da tentação. Em relação ao pecado, a Bíblia manda a gente fugir, né? Então nós precisamos saber que o pecado, ele nos atrapalha, que o pecado, ele é um entrave nas nossas vidas, e nós precisamos saber que a tentação, ela acontece, e nós precisamos estar orando para que nós possamos ser libertos da tentação. E aí, depois dessa parte, dessas petições em relação a nós, então nós temos o propósito da oração, e que nós devemos reconhecer, e aí então a oração volta, né, a convalidar aquilo que o começo da oração fazia. E aí então nós temos o propósito da oração. Nós devemos reconhecer que a Deus pertence o reino, é o governo de Cristo nos corações, é o governo de Cristo nas nossas vidas. Quando a gente fala, Senhor, pertence o reino a Ti, eu estou dizendo assim, olha, o governo do Senhor, Ele está no meu coração. Nós não estamos falando aqui de política, nós não estamos falando aqui de localidade, nós estamos falando que esse reino, que é acima de qualquer coisa, Ele que governa, Ele que precisa governar a minha vida e a sua vida. É esse reino que a gente precisa levar e que a gente precisa ser súdito, né? Nós somos súditos desse reino, nós estamos fazendo parte desse reino, nós vivemos o reino de Deus. E é isso que Jesus está nos ensinando a orar. O poder de Deus é ilimitado. Não existe limite para o poder de Deus. Deus tem todo o poder. Jesus Cristo disse que foi dado a Ele todo o poder. Não foi algum poder, foi todo o poder. Deus tem todo o poder no céu e na terra. E a glória para sempre, né? Deus tem glória em si mesmo, e toda a criação deve proclamar esta glória. Quando nós estamos aqui cantando, louvando a Deus, nós precisamos proclamar a glória, precisamos adorar a esse nosso Deus. Mas nós vamos ver que as primeiras vezes em que Deus falou de adoração no Velho Testamento, talvez a primeira vez que Ele tenha falado de adoração, foi no momento em que Deus disse para Abraão, oferece para mim em adoração o teu filho Isaque, né? Então às vezes a gente não se apercebe que a adoração não é apenas esse momento que nós estamos aqui cantando e tal, mas a nossa vida precisa ser uma vida de adoração a Deus. A nossa vida precisa ser uma vida que adora, que enaltece o nome de Deus e que a glória dele se faz presente. É por isso que no nosso lema a gente coloca que a gente quer, como é que é o nosso lema? Inspirar, né? A gente quer inspirar, e para a gente inspirar pessoas, a gente precisa ser inspirado, a gente precisa ter o Espírito Santo conosco, a gente precisa fazer com que essa glória, ela se difunda, ela se apresente, ela por meio da nossa vida, ela possa ser verdadeira, ser real, ser a presença de Deus nas nossas vidas. Amém?